Bom dia a todos, resolvendo mais uma questão de análise sintática. Vamos ao enunciado. Leia a oração abaixo. O professor, no primeiro dia de aula, falou sério com os alunos. Na oração acima, quanto à classificação sintática, a palavra sério é... Primeiro ponto, antes de fazer a análise sintática, é importante o quê? Recorrer à morfologia para fazer uma análise sintática mais precisa. Por quê? Muitos termos na morfologia exercem funções específicas na sintaxe. Por exemplo, o adjetivo. O adjetivo, na sintaxe, exerce função de adjunta de nominal ou predicativo, do sujeito ou do objeto. Dito isso, vamos à construção. O professor falou sério. Ele quer a classificação da palavra sério em relação à sintaxe. Vamos lá, na morfologia, o que é sério? Sério é um adjetivo. Agora, olhando no contexto, esse adjetivo está sendo empregado de uma forma atípica. Por quê? É o denominado adjetivo adverbializado. O que é um adjetivo adverbializado? É um adjetivo que, em uma construção específica, exerce função de advérbio. Ou seja, ele modifica um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. E qual a outra característica do advérbio? A sua invariabilidade, né? O advérbio é invariável em gênero e número. Então, colocando isso no período, os professores falavam sério. É a forma, é o modo, é a maneira a qual eles falavam. Então, o que acontece? Esse adjetivo foi adverbializado e ele está exprimindo uma circunstância de modo. Ele não está exprimindo um estado da pessoa ou uma característica inerente a ela. Então, se eu tenho esse adjetivo na função de advérbio, agora eu posso fazer a análise sintática. O advérbio na sintaxe tem qual classificação? O advérbio na sintaxe é um adjunto adverbial. Lembrando que o adjunto adverbial pode ser expresso por um advérbio simples, uma locução adverbial ou uma oração subordinada adverbial. Eu tenho essas três possibilidades. Então, eu tenho um adjetivo adverbializado que assume função de adjunto adverbial. Lembrando que, quando você estuda a morfologia ela analisa as palavras isoladamente. A sintaxe ela analisa as palavras dentro de um contexto. E o contexto modifica toda a classificação do termo. Nesse caso, um adjetivo, ele está adverbializado e exerce a função de adjunto adverbial. Então, qual o gabarito da questão? Letra A, adjunto adverbial. Então, questão relativamente simples, né? Contém um conceito que não é muito abordado, mas que é interessante saber. Então, revisando os conceitos. Toda vez que houver um adjetivo e for possível a substituição pelo mesmo adjetivo com mente, nesse caso, o professor falou seriamente, eu vou ter o quê? Um adjetivo adverbializado. Perceba que há de haver o quê? Coesão e coerência no contexto. Coesão é a questão dos elementos dos conectivos estarem corretamente empregados e a coerência é a questão do sentido. Nesse caso faz todo sentido. O professor falou seriamente. Não há erro nenhum, não há mácula nenhuma. E o sentido permanece o mesmo, né? Não há modificação de sentido no contexto. Gabarito, então, letra A, adjunta adverbial. Caso tenham gostado, inscreva-se no canal e deixe um like.